galera? Saudade de gravar. Vamos começar fazendo uns exercícios de gráfico. Aplicação lá da Eva e da Ave. Segura essa aí que vai ser top. Audio Jungle. Audio Jungle. E aí, tudo bem? Espero que esteja ótimo aí, seu tempo de estudo. E a gente vai partir para mais uma videoaula. Agora com um tema interessante, tá? A gente vai estudar gráficos, então partindo daquela aula lá da Eva, né, no macetinho da Eva e da Ave, a gente vai estar trabalhando com isso. Para isso eu escolhi um exercício da AFA, que alguns alunos consideram de nível difícil, porque já envolve gráfico, mas é um gráfico que não tem número, né? A gente vai trabalhar com letras, e alguns alunos têm uma certa dificuldade com isso, quando as incógnitas são letras, tá? A gente vai partir para o exercício, vamos ler o exercício e a gente analisa junto. Fala o seguinte, acompanha comigo lá no texto. Ele fala o seguinte, dois móveis, vírgula, isso é importante, lembra da nossa aula de interpretação de texto. Então eu tenho dois corpos, então por isso que no seu gráfico você vai ter duas retinhas. Eu separei elas, destaquei elas, uma contínua e a outra pontilhada, para você poder perceber. A contínua é do corpo B e a pontilhada é do corpo A. Então por isso que ele falou dois móveis, A e B, partindo juntos da mesma posição. Então ele fala que parte da mesma posição. O que significa isso? Se eles partem da mesma posição, então eu vou tentar aqui desenhar aqui, ó. Você tem uma estrada, você vai ter o corpo A, você vai ter o corpo B, então eu tenho o corpo A e eu tenho o corpo B. E eles estão partindo da mesma posição, tá? Porém, com velocidades diferentes. Então aqui outra vírgula aqui, tem velocidade diferente. Você percebe isso no gráfico, que a velocidade do corpo B é maior que a velocidade do corpo A. Então eu posso afirmar aqui que a velocidade de B é maior que a velocidade de quem? De A. Ah, professor, o que significa isso? Isso significa que depois de um certo tempo, o corpo A vai andar uma distância, sei lá, x. Mas como o corpo B, a velocidade dele inicial é maior, ele vai andar uma distância maior que o corpo A. Então isso significa, tem uma velocidade diferente, eu observei pelo gráfico, e ele continua, que varia conforme o gráfico abaixo. Então aqui a gente está estudando, a gente não está fazendo exercício, a gente está estudando. Então vamos analisar o gráfico. Primeiramente eu tenho um movimento do corpo B, movimento uniforme. Por que eu sei que é um movimento uniforme? Porque a velocidade é constante. Para qualquer valor que eu pegar nesse intervalo de tempo aqui, ó, a velocidade sempre vai ter o mesmo valor. Então aqui é o movimento uniforme. E aí depois começa o valor da velocidade a diminuir. Então eu teria um movimento uniformemente variado. Depois chega aqui nesse ponto, no T3, para de diminuir e aí a velocidade passa a ser o quê? Constante, então passa a ser um movimento uniforme novamente. Já o corpo A, a velocidade no começo é constante, então movimento uniforme, depois a velocidade vai começar a aumentar, movimento uniformemente variado, aí no tempo T3 ela para de aumentar e ela passa a ser constante, o movimento uniforme de novo. Certo? Bom, continuando a leitura depois dessa análise do gráfico. Irão se encontrar novamente em um determinado instante. Para que eles possam se encontrar, observe, o corpo A estava atrás. Por isso que no gráfico está mostrando que ele vai começar a aumentar a velocidade. Quer dizer, o A para alcançar o B, para encontrar com o B, a velocidade dele tem que aumentar. E no caso do B, a velocidade dele está diminuindo, facilitando o trabalho do motorista aqui, do ciclista, que é o A. Pois bem, para ter encontro, lembra disso, para ter encontro, você precisa
estar no mesmo local, na mesma posição, no mesmo instante. Então, para ter encontro, então vamos anotar aqui, né? Para ter encontro, a gente tem um encontro, eu preciso estar na mesma posição. Opa, deixa eu apagar aqui. Eu preciso estar na mesma posição no mesmo instante, né? Mesmo instante. Então, para ter esse encontro, eu preciso estar na mesma posição no mesmo instante. O que significa isso? Eu marquei um encontro com uma pessoa. Eu fui para a prefeitura. Ele foi para o parque da cidade. Nós não vamos encontrar porque a gente não está na mesma posição. Mas então liguei para ele e falei: ó, vamos encontrar amanhã então lá na prefeitura. Eu fui de manhã e ele foi à noite. Também não houve encontro. Para que nós possamos encontrar, eu e a outra pessoa temos que estar no mesmo local, na mesma posição, no mesmo instante. Então, no tempo. E aí ele fala assim: considere que os intervalos de tempo, né, deu todos os intervalos de tempo, são iguais. O móvel A e o móvel B novamente se encontrarão no instante de tempo, e aí nós vamos ter que determinar isso. Para isso, pessoal, nós vamos olhar o gráfico. Novamente aqui eu separei, coloquei o corpo A amarelo, o corpo B vai ser roxinho, e eu tenho que lembrar do meu macete da EVA. O que é o E? Espaço. O que é o V? Velocidade. O que é o A? Aceleração. Espaço, velocidade, aceleração. Espaço, velocidade, aceleração. EVA. Então, toda vez que eu tiver um gráfico na cinemática, né, independente se eu vou ter que analisar se é uniforme, uniformemente variado, qual é o tipo de movimento, se for um gráfico de espaço com tempo, ou eu posso ter um gráfico velocidade com tempo, eu posso ter aceleração com o tempo. Como que a gente vai fazer isso? Se eu descer da EVA, ó, macetinho, se eu descer da EVA, eu tenho que lembrar que a EVA é gente. Desci da EVA, tangente. Se eu subir na AVE, esse A vai me lembrar de quê? De área. Então, como que funciona isso? Então, vamos entender, né? Assista o vídeo aí que a gente fez sobre o macetinho da EVA. Macetinho da EVA. O meu gráfico aqui é de quem? Velocidade com o tempo. Então, nesse gráfico de velocidade com o tempo, eu tenho duas possibilidades de cálculo. Se eu subir na AV, esse A vai me lembrar de área, se eu calcular a área, eu vou achar o espaço percorrido. Se eu descer na EVA, lembrando que EVA é gente, então lembra da tangente, se eu descer na EVA, eu vou calcular a aceleração através de quem? Da tangente. Se eu quero encontro, eu tenho que estar o quê? Na mesma posição. Então, eu tenho que achar o quê? O espaço percorrido. Então, o espaço percorrido será o quê? A área. Então, agora eu vou começar a colorir para você em amarelo, para você poder perceber a área que o gráfico vai fazer debaixo da linha do gráfico. Então, estou colorindo aqui o retângulo, aí você tem esses quadradinhos, aí você tem os triângulos. Então, se eu perguntasse para você qual é a distância que esse corpo andou, ela simplesmente vem cá e calcular essa área da figura, né? Você poderia ter dividido num retângulo maior e ter pegado um trapézio. Consegue enxergar aqui o trapézio? Ó, se você somasse essas duas áreas, você conseguiria calcular a distância percorrida. Tá? Isso do corpo A.
O corpo B, que a gente colocou aí nesse roxo, lilás, sei lá que cor que é essa aí. Tá aqui os retângulos, e aí você tem os quadradinhos e você tem os triângulos, tá? Se você perceber a área percorrida, você poderia ter pegar esse retângulo aqui embaixo, calcular a área desse retângulo, mais a área desse trapézio, aí você teria a distância percorrida nos primeiros 5 tempos aí que a gente tem, tá? Não posso falar 5 segundos, porque eu não sei quanto que vale cada tempo, tá? Bom, se a distância que ele vai percorrer é equivalente à área, então agora o que eu vou fazer é colocar as duas áreas juntas. Então vamos pensar o seguinte, no intervalo de T0 a T1, se eu calcular a área aqui, é a distância percorrida. Então o que acontece? Ó, eu tirei a área que o corpo A andou, tá? Mas, em compensação, o corpo B também andou a mesma área. Então, quer dizer que a distância que os dois percorreram nesse intervalo de tempo, por enquanto, é a mesma. Mas, o corpo B percorreu essa área de cima. Então, esse cálculo da área demonstra a distância que ele percorreu a mais que o corpo A no primeiro intervalo de tempo. No segundo intervalo de tempo, a área que foi percorrida por A foi esse retângulo, mas também B também percorreu essa área. A percorreu esse triângulozinho aqui, né, que representa a distância, né, que percorreu o triângulo, né, é que o cálculo da área, né, representa a distância que ele andou. Então ele percorreu essa distância representada pela essa área desse triângulo, que também o B percorreu também. Só que o B ainda está na frente. Ele já estava na frente no intervalo 1 por aqueles dois quadradinhos, por esses dois quadradinhos que a gente destacou, e agora está na frente por causa desses dois triângulos. Então não se encontrou. Lembra que a gente falou que como a velocidade de B é maior, ele foi tá na frente e o A está atrás. Só que o A agora, nesse segundo intervalo de tempo, ele começou a acelerar. O que vai acontecer do segundo para o terceiro intervalo de tempo? Então, o que vai acontecer? Ó, retângulozinho vai numericamente equivale à distância que o A percorreu, mas o B também percorreu, então anula. O A andou também mais uma distância que o B também percorreu também. Se você calcular a área dos dois, vai percorrer. Só que nós temos agora o A percorrendo mais um triângulo e esse outro triângulozinho. Então, anulou os dois triângulos. Ah, professor, são diferentes. Não, não são diferentes. É só você rotacionar o triângulo que você vai perceber que é o mesmo. Então, anulou. Mas, no segundo intervalo de tempo ainda, ó, no primeiro intervalo, segundo, nós estamos no terceiro intervalo de tempo, ainda o corpo B ainda tem uma distância ainda em relação a quem? A A. Eles não se encontraram ainda. O B ainda está na frente. Do terceiro para o quarto intervalo, se você calcular essa área, é uma distância, mas ela é anulada porque B também percorre. Só que agora o corpo A percorre esse retângulo, o corpo B também percorre também esse quadradinho aí. Agora anulou tudo. E o que significa anular isso tudo? O mesmo valor da área, quer dizer que a mesma distância percorrida de A é a mesma distância percorrida por B. Quer dizer que nesse momento, no final do... Aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto intervalo. Então no T4 eles se encontraram, porque eles percorreram a mesma distância. O B foi na frente, até no primeiro, segundo, terceiro, até aqui no quarto intervalo ele está na frente. Mas quando chegou aqui no T4, houve o quê? O encontro, porque eles percorreram a mesma distância. E a partir daí, o que vai acontecer, professor?
Então lá no T4 eles se encontraram. Então, se você calcular a área aí, você vai descobrir a distância, mas que B também percorre a distância, então anula. E o A percorreria uma distância maior. Então, depois do T4, o A é que passa na frente. Então, aqui poderia ter várias perguntas. Até quanto B está na frente? Até T4. Desculpa. A B está na frente até T4. Quando que eles se encontram? Eles se encontram no instante T4. Nota a diferença. O B está na frente até T4. No instante, em T4, eles se encontram. A partir de T4, o A passa a estar na frente e o B ficou para trás. Certo? Esse é o macetinho da Eva. Tá? Não tem continha para você fazer, mas eu vou limpar aqui agora para você poder entender que na prova a gente não teria esse recurso todo. Perceba você agora. Limpei aí o gráfico, vamos dar uma olhada nele agora limpinho, né? A gente na prova não teria esse recurso. Lembrando o macete da Eva, que o cálculo da área numericamente equivale à distância percorrida do objeto aqui. Então o que acontece? No intervalo de tempo de 0 a 1, essa parte pertence tanto a A como quem? A B. Essa parte que pertence a B, essa parte pertence a B. Então eu tenho mais B do que A, eu tenho esses dois quadradinhos a mais. Essa parte também é somente de B, essa parte também é somente de B. Essa parte não influencia, porque é tanto de A como de B, ela pertence aos dois. Essa parte de A e de B pertence aos dois. Nesse momento aqui, o B está no intervalo de 1 para 2, o B está na frente. Quando chega nesse intervalo aqui, eu tenho de A, essa parte de A e B, certo? Essa parte também aqui é de A e B, não altera nada. Só que essa parte, ela é agora de A e essa parte é de A. Esses dois triângulos que são iguais a esse, então anula esses dois. Continua B ainda onde? Na frente ainda. Então essa parte é de A e B, eles percorrem a mesma distância. Só que agora essa parte é de A e essa parte é de A, que vai o quê? Anular essas duas. Portanto, aonde haverá encontro? No instante T4. No intervalo de T0 a T4, nesse intervalo de tempo, o corpo B se encontra o quê? Na frente. A partir do instante T4, então a partir desse instante aqui, o corpo A se encontra na frente. Esse é o macetinho do Eva. Espero que tenha gostado. A gente vai fazer mais vídeos para ficar mais sólido isso na sua cabeça. Um abração. Fica com Deus.